Pessoal, para hoje nós vamos estudar um pouquinho de um conceito que para a sociologia é muito importante, que é o conceito de cultura. Nós vamos dar uma olhadinha em alguns teóricos, tá? Alguns antropólogos, alguns pesquisadores, alguns analistas, e o primeiro deles é o Taylor. O Taylor é, na minha visão, mais simples e que traz um conceito fácil da gente compreender o que é cultura. Cultura para ele é um conjunto de conhecimentos, de crença, arte, moral, direito. Eu costumo dizer que são as características de um grupo. Por que a gente precisa entender isso? Porque muitas vezes nós usamos o termo cultura de forma equivocada. E nós precisamos entender que cultura nada mais é que o conjunto de características de um grupo social. Também fala sobre cultura o Malinowski. Malinowski diz que é um sistema funcional, equilibrado, de elementos interdependentes. Todos esses elementos culturais, todas essas características que compõem a cultura de um povo, eles estão conectados, eles são interdependentes, não podem ser observados de forma isolada. Eu não posso observar a música, a dança, a comida sem observar a religião, a lei, a moral de um povo, de um grupo social. Franz Boas, ele fala que a diversidade entre as sociedades, elas são mais culturais do que biológicas, que outras questões são mais determinantes do que a biologia. Junto com ele, Margaret Mead faz um estudo de que as diferenças que nós temos entre a personalidade homem e mulher, masculino e feminino, ela é mais um fruto da educação das crianças, ela é mais um fruto cultural do que um fruto biológico, dando assim a ideia do Boas de que as diferenças elas são muito mais culturais do que propriamente biológicas. E o brasileiro Alfredo Bozzi, ele levanta uma questão importante sobre cultura. Cultura, ela é algo que se faz e não algo que se adquire. Quando eu estou falando isso, eu vou entrar agora no entendimento do porquê às vezes a gente usa o termo cultura de forma equivocada. Quando a gente se refere a uma pessoa como sendo uma pessoa muito culta, ou como dizendo que aquela pessoa não tem cultura, eu estou me referindo à cultura como algo que eu tenho que adquirir, como algo que eu posso muitas vezes até comprar. E não é assim. Eu não tenho que agregar valor ao conceito de cultura. Cultura é algo que se constrói dentro do coletivo. É algo que um grupo de indivíduos, dentro da sua posse cultural, traz elementos diferenciados, elementos que lhe dão característica. É natural que os seres humanos, eles achem a sua cultura como melhor, afinal é aquilo que eu sei, que eu aprendi, que eu gosto. A questão é que nesse sentimento, nós acabamos por muitas vezes avaliar o outro, julgar o outro segundo as nossas normas de valor, segundo os nossos conceitos. Nós medimos o outro, que tem uma cultura diferente, que tem uma visão diferente de mundo, segundo o meu padrão, segundo o meu óculos. E dentro da sociologia, ao analisarmos a sociedade, nós vamos chamar isso de etnocentrismo. Etnocentrismo, então, é o termo que nós utilizamos para caracterizar essa tendência que nós temos de julgar, avaliar o outro. E essa tendência, ela pode gerar intolerância, preconceito, ela pode gerar discriminação e pode muitas vezes levar até à violência, se nós não tomarmos o cuidado de entender que o outro, por ser diferente, por ter uma outra cultura, tem características tão importantes, tão necessárias, tão valorizadas, tão típicas suas, que devem ser respeitadas. Ok? Ficamos por aí, nós vamos nos aprofundar um pouco mais na questão do etnocentrismo e dos problemas sociais que eles podem nos trazer.